Tem um outro destaque, porque Flávio Bolsonaro afirmou que o presidente Lula quer deixar o Brasil igual Cuba. A declaração foi feita em um evento de comunicação do Partido Liberal no Rio de Janeiro. Ao lado de Flávio está a vereadora por São Paulo, Zoe Martins. A vereadora é nascida em Cuba e defende a pauta anticomunista. A gente tem essa manifestação do pré-candidato? Vamos acompanhar. Cubana, mulher, fugir de uma ditadura, anticomunista e apoio ao Bolsonaro. O Lula está querendo deixar o Brasil igual Cuba, está com inveja dos cubanos lá que estão passando fome, infelizmente, mas a gente vai permitir não. Eu sei que é difícil comprar comida aqui no Brasil, as prateleiras são caras, o salário não consegue mais encher o carrinho de compra, mas vamos permitir não. Vamos embora resgatar esse Brasil, que o Brasil vai ter o seu poder de compra devolvido, dignidade devolvida. É isso aí, uma vitória, valeu! E Flávio Bolsonaro, ao lado da vereadora aqui de São Paulo, a Zoe Martins, dizendo que o presidente Lula quer deixar o Brasil igual a Cuba. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, daqui a pouco o Mota está com a gente. Deixa eu passar para o Dávila avaliar essa declaração, uma declaração forte, né? Uma frase de efeito, frase de pré-campanha, né, Dávila? Mas talvez tenha alguns elementos aí que a gente deva considerar em relação a medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal que possam alimentar esse tipo de retórica. Canhato, isso faz parte da política, isso faz parte da retórica eleitoral, mas como nós falávamos aqui hoje no começo do programa, é preciso agora tratar dos reais problemas. As pessoas querem saber como é que elas vão sair deste atoleiro que a esquerda colocou o Brasil. Esse atoleiro do baixo crescimento, esse atoleiro da insegurança pública, esse atoleiro da corrupção, a gente precisa saber como é que vai sair disso. Não adianta só falar slogan. O slogan tá ok, falou, chamou nossa atenção, captou a atenção. Bom, e aí? Qual é a segunda parte? Como é que nós vamos sair dessa encrenca que a esquerda colocou a gente? Todos os candidatos de direita que venceram eleições aqui na América do Sul tiveram a coragem de falar a verdade, de encarar os reais problemas e não só de fazer retórica. Até agora, só tem retórica nesse discurso do Flávio. Está na hora de ter substância. Onde é que estão as propostas para tirar o Brasil desta encrenca que a esquerda petista nos colocou? Dávila, você tocou num ponto muito interessante. Só antes de passar para os demais comentaristas, só traz a sua reflexão a respeito desse time. Ok, muitas vezes o pré-candidato ele quer capturar a atenção do eleitor, né, do cidadão brasileiro, mas é preciso entregar mais do que isso. Qual é o momento? Muitos estão aguardando, na sua avaliação, a campanha começar de fato, ou para você o trem, o ônibus já passou para muitos, eles estão perdendo a oportunidade de discutir os desafios do Brasil? Ao meu ver, eles estão perdendo a oportunidade. Canhato, se você pegar a campanha do Milei, o Milei usava motosserra toda hora, mas ele usava motosserra para atrair a atenção das pessoas. Quando atraía a atenção das pessoas, ele falava imediatamente o que ele ia fazer. Como é que ele ia fazer a Argentina voltar a crescer? Como é que ele ia desintoxicar a Argentina do peronismo? Como é que ele ia encarar os corruptos? Como é que ele ia limpar o Estado da corrupção e da malandragem? Como é que ele ia acabar com a República do Rabo Preso na Argentina? Ele falava as coisas. Ele não só saía com motosserra na mão e fazia discurso. Não, ele tinha coragem de falar como é que ele ia enfrentar o sistema. Agora, eu não vejo isso. E este é o ponto que está decepcionando grande parte do eleitorado. Os candidatos de direita não estão endereçando os reais assuntos que estão tirando o sono do brasileiro. Então tá na hora, não precisa esperar a eleição começar, o debate, tem que começar já. A situação é gravíssima. Esse é o governo recordista de inadimplência no Brasil, para o povo brasileiro. Esse é o governo recordista de taxa de juro. Esse é o governo recordista do crescimento do crime organizado no Brasil. É um negócio inacreditável. E a gente não trata desses assuntos como se eles não existissem. Veja aqui quanto nós conversamos no nosso Pingos nos Is sobre retórica de campanha e não falamos nada
Olha aqui, puxa, olha que ideia boa que esse candidato deu para resolver a questão do crime, olha que ideia interessante que esse aqui deu para enfrentar a questão do déficit público, como é que vai melhorar a vida das pessoas, olha como é que isso aqui vai reduzir o imposto. Nossa, esse candidato prometeu que daqui a 3 anos nós vamos reduzir a carga tributária do Brasil em 15%. E não tem nada disso. Então, aprendam com as candidaturas de direita vitoriosas nos outros países. Aqueles que tiveram coragem de colocar o dedo na ferida e mostrar como é que melhorariam a vida das pessoas. Deixa eu passar para o Mota avaliar naturalmente a declaração de Flávio ao lado da vereadora Zoe, dizendo que Lula quer deixar o Brasil igual a Cuba, mas daí o Dávila faz essa reflexão sobre a captura da atenção do eleitor, mas também a necessidade de você apresentar mais do que simplesmente a retórica eleitoral ou pré-eleitoral e discutir os desafios do Brasil. Você, Mota? Bom, eu tenho aí uma discordância já antiga com meu querido colega Dávila, né? Eu tenho a percepção de uma campanha eleitoral como uma batalha de imagem e uma batalha de slogans. Isso não é só no Brasil, isso é em outros países também. Eu não conheço nenhum eleitor que, antes de definir o seu voto, faça o download dos programas de cada candidato, estude, compare, monte uma tabelinha. Ninguém faz isso, né? Especialmente no momento em que a gente está vivendo, em que as posições estão bem claras e definidas. Quem vai votar no candidato do PT quer a continuação do que está aí. Quem vai votar na oposição quer mudança. Flávio diz que o candidato do PT quer deixar o Brasil igual a Cuba. E aí a gente fica pensando, será que Flávio vai ser processado também por essa declaração? Vai ser investigado por ter feito uma calúnia? Porque, olha, gente, eu tenho a impressão que a esquerda brasileira vê mesmo Cuba como um modelo. A fartura de declarações da esquerda brasileira ao longo dos anos nesse sentido. Muitos políticos da esquerda brasileira têm uma longa relação com a ditadura, com o regime militar cubano, né? Aquele regime de Fidel Castro que chegou ao poder numa revolução ou num golpe de Estado. Vocês escolhem aí o termo que vocês acharem melhor. Fidel Castro, aquele cara que quando ganhou o poder, chegou no poder, conquistou com a força das armas, disse que esse negócio que ele era comunista era calúnia, que não era verdade, não tinha nada disso. Ele ia trazer a democracia de volta para Cuba. E muita gente diz que Cuba se tornou tipo uma propriedade particular da família Castro, né? Então, eu acho que é inegável que a esquerda brasileira e o atual governo tem uma afeição por Cuba. Eles trouxeram médicos de Cuba para resolver o problema da saúde do Brasil, né? Uma ilha pequenininha, um país desse tamanho, vai ter o seu problema resolvido pelos médicos de Cuba, que, coitados, não recebiam nem o salário integral, né? A esquerda brasileira fazendo campanha pelo fim da escala 6x1 e a escala dos médicos de Cuba, que trabalhavam aqui e recebiam só um percentualzinho do salário, o resto ia para a ditadura cubana. Então, eu acho que a Flávio tem razão e o Brasil não tem absolutamente nada a aprender com Cuba, a não ser talvez essa lição, né? O preço que se paga por cair no canto de sereia da esquerda é sempre alto demais. Apontamentos que nem sempre caminham para a mesma direção, mas você em casa, claro, faz a sua reflexão a respeito das análises dos nossos comentaristas. Você, Musa, gostaria também de escutá-lo, seu complemento, sua contribuição aqui, por favor. Eu só vou complementar aqui com uma frase dita semana passada por Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Então, eu acho que o Brasil tem alguma coisa a aprender com Cuba, que eu estive lá 2 vezes. Olha só, quem diria? Miguel Díaz-Canel disse na semana passada que eles chegaram à conclusão, textualmente, vocês conseguem encontrar no YouTube, textualmente ele falou que uma economia centralizada levou Cuba à pobreza, que colocar preços tetos e limitar os preços, o governo interferir nos preços,
não apenas levou a um rombo nos gastos públicos, como levou à ineficiência, à busca pelo mercado ilegal e a preços mais altos do que aqueles que eram negociados anteriormente. E aí eu acho que a esquerda brasileira, pelo visto, tem bastante a aprender com Miguel Dias-Canel, que pelo visto está lendo Hayek, está lendo Mises e está se aprofundando em uma economia de livre mercado. Ele chegou tarde, 70 anos, num conhecimento tão básico, mas pelo visto ele sabe mais do que os grandes ministros que estão aqui no Brasil ao longo dessa gestão. Talvez o Dávila queira fazer algum tipo de complemento com aquela primeira pauta, aquele primeiro assunto a respeito da avaliação, talvez, do eleitor sobre conteúdo que é debatido no processo eleitoral, e o Mota mencionando que poucos fazem isso, né? E é preciso olhar também para aqueles candidatos puxadores de voto, né, Dávila? Me lembro que tinha um comediante que dizia, olha, eu não me lembro exatamente qual era a frase de efeito, mas ele dizia, quando eu chegar lá, eu digo o que eu vou fazer. Enfim, aquele comediante que tanta gente conhece, que foi eleito e reeleito, né? Disse, eu não sei o que um deputado faz, mas se vocês me elegerem, quando eu chegar lá, eu conto. Exato, foi exatamente, essa foi a frase. E ele conseguiu se eleger se apoiando nesse texto, né? Muito engraçado, curioso, mas ao mesmo tempo triste, né, Dávila? Não é óbvio que nenhum eleitor vai entrar no programa de governo, mas o que ele quer escutar do candidato, como é que vai resolver a encrenca? Como é que eu vou deixar de pagar a taxa de juros mais alta do mundo para o meu negócio sobreviver? Como é que eu vou sair da inadimplência que eu coloquei a minha família, porque esse governo cobra o juro mais alto do mundo? Como é que eu posso deixar o meu filho que estuda à noite chegar em casa tranquilamente, sem ser assaltado, roubado? Questões simples, as pessoas querem escutar isso e não ficar só no bordão político. Isso não ganha eleição. Bordão não ganha eleição. Bordão chama atenção. Mas depois que você chamou a minha atenção, o que você fala? Então, não é preciso aprofundar nos programas, mas como é que você vai resolver o problema? Todos nós aqui lembramos de quantos momentos o Milei usou de maneira criativa, por exemplo, reduziu o tamanho do Estado. Você se lembra dos post-its de Milei pendurado? Esse ministério acaba, fora. Eram coisas que marcavam e as pessoas entendiam. Falaram, nossa, esse cara vai assumir a presidência do país e vai acabar com esse monte de emprego que tem lá. E acabando com um monte desse emprego que tem lá, diminui o custo do Estado. Nossa, esse cara vai acabar com a inflação. É isso que as pessoas querem ouvir. Não é o programa de governo. Agora, não ouvi nada, só bordão, só conversa mole, no país que é recordista mundial de taxa de juros e de inadimplência, é brincar com a vontade do eleitor. É querer jogar nas costas do eleitor, vamos eleger o presidente pelo melhor bordão, pela grande sacada, pela frase de efeito. Não é assim. Então, os candidatos de direita têm que seguir o exemplo das candidaturas de direita vencedoras na América do Sul. Todas elas tiveram a coragem de colocar o dedo na ferida e dizer como é que elas resolveriam o problema uma vez no poder.